entender isso. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós lemos assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, queridos? Olha que chamada, hein? Chamada ao nosso coração nessa noite. O tema que Deus colocou no meu coração aqui é: a igreja corrompida não avança. A igreja corrompida não avança. E hoje nós precisamos pensar sobre isso. Existe uma igreja corrompida? Existe. Existe uma igreja corrompida que ela não tem uma denominação específica. Ela se faz presente no meio de todas as denominações. E infelizmente essa igreja corrompida, ela não avança, ela não vai adiante. E o apóstolo Paulo, ao falar para Timóteo aqui nesses versículos, ele diz para mim, ele fala comigo, e eu quero acreditar que ele quer falar com você também nessa noite, sobre as características dessa igreja, quais são as situações marcantes que se destacam na vida de uma igreja corrompida, e por que essa igreja corrompida ela não avança, né? Por que ela não vai adiante? E nós que estamos aqui hoje, irmãos, nesse tempo, nos preparando para o grande dia do Senhor, nós precisamos considerar isso na nossa vida, para que nós não venhamos a fazer parte de uma igreja corrompida, né? Para que nós não venhamos, consciente ou inconscientemente, sermos crentes corrompidos, né? O pior perigo hoje é você ser um crente corrompido. Eu vi uma frase muito interessante que diz assim, que uma pessoa enganada, ela passa o seu engano para outras pessoas, e aí de repente o engano que estava no coração de um se tornou um engano que foi passado para o coração de outros, e assim o engano ele vai se proliferando, né? Ele vai crescendo, ele vai aumentando. Então, irmãos, doutrina é uma coisa muito séria. Sã doutrina, né? O que é a palavra sã? Sã quer dizer sadio, saudável, sem doença, né? Então, quando você diz uma pessoa está sã, você está querendo dizer que ela está em perfeito estado de saúde, né? E aqui, nesse texto, nós temos aqui a expressão sã doutrina, que eles se desviarão, né? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, aquilo que é saudável não vai ser desejado, aquilo que é saudável não vai ser ambicionado, né? Aquilo que é desejável, aquilo que é saudável não vai ser desejável ao coração de muita gente. E eu fico pensando que nós já estamos vivendo esses dias. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é saudável, aquilo que é sadio, está sendo desprezado, né? Está sendo rejeitado por muitas pessoas. Então a sã doutrina é o ensino saudável da palavra, né? E tudo que é são, ou tudo que é saudável, produz situações que são saudáveis. E nós, como crentes, irmãos, precisamos pensar nisso, né? Se nós vivemos uma doutrina sã, nós também seremos crentes saudáveis. Amém? Seremos crentes saudáveis, seremos crentes sadios na fé. O que é um crente sadio na fé? É um crente que não esmorece por qualquer situação, porque uma fé saudável é uma fé firme, é uma fé onde a pessoa está passando pelas lutas, pelas provas, como os irmãos ali passaram, mas eles acreditam que eles podem esperar em Deus, e essa esperança que vem do Senhor dá a eles a condição de permanecerem firmes, ainda que o desespero queira entrar na nossa vida, a gente ainda está esperando em Deus,
E a gente acredita que Deus vai fazer, e essa esperança nos mantém firmes, enquanto que uma pessoa que não tem uma fé saudável é uma fé fraca, é uma fé doente, é uma fé debilitada. A circunstância vem, ela não precisa ser muito grande, ela derruba a pessoa, ela desiste, ela fraqueja, ela se entrega. Então nós precisamos ter uma fé saudável, uma fé que suporta, uma fé que aguente, uma fé que permaneça firme diante das circunstâncias de adversidade, de dificuldade, que nós temos que enfrentar, irmãos. Tem circunstâncias que você vai ter que enfrentar, Deus não vai tirar, faz parte do treinamento, né? Faz parte do crescimento, faz parte do propósito de Deus na tua vida. Deus não tirou o mar vermelho, o povo teve que ir adiante com o mar vermelho lá, mas Deus fez o que? Ele abriu o mar. O mar está aí, você vai recuar? Não, então marche. Quando o povo deu o primeiro passo, eu fico imaginando, irmãos, o povo dá o passo, as águas começam a se abrir. Foi que minha irmã lá fez, ela deu o passo, alugou o salão, e aí o que Deus fez? Deus honrou. Porque é muito fácil a gente ter fé, mas mostra-me a tua fé pela tua coragem em agir na fé. Muitas vezes é assim que Deus está esperando de cada um de nós. Então tenha coragem de dar passos de fé. Deu passo de fé, o mar se abriu, o povo passou. E assim foi com Deus, o povo com Deus no deserto, né? Deus não tirou o deserto estava lá, e o povo teve que passar pelo deserto. E é interessante que o povo passou pelo deserto 40 dias, irmãos. 40 anos, né? E sabe o que fez o deserto do povo aumentar? A infidelidade do povo. Quando o povo foi infiel a Deus 40 dias, lá quando os espias foram ver a terra, Deus falou assim: por cada dia de infidelidade de vocês comigo, nesse momento, diante da terra, diante de acreditar que eu sou Deus que vou dar essa terra, eu acrescentarei a cada dia um ano. 40 dias, 40 anos. Eu pergunto para você: você quer diminuir ou você quer aumentar o seu deserto? Quem quer diminuir o seu deserto? Então seja fiel a Deus. Seja fiel, né? Seja fiel, que Deus mostrará a você a sua fidelidade. Irmãos, uma igreja corrompida, ela não avança. Ela não avança porque ela não se preocupa em alertar os crentes sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus que será exercido através do seu Filho na sua vinda e no seu reino. Primeiro versículo que nós temos aqui, irmãos, Paulo dizendo assim: conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. O que eu quero dizer para você, igreja que está aqui nessa noite? Mais preocupado, não estou querendo diminuir a bênção dos irmãos, glória a Deus, Deus tem bênção para dar para cada um de nós, bênçãos nessa terra, mas mais preocupado do que em nos dar bênçãos materiais, Deus ele está preocupado em não nos perder para o mundo. Amém, irmãos? Deus está preocupado em que a gente se mantenha salvo até o fim dos nossos dias aqui na terra. Mais preocupado, irmãos, em que você enriqueça. Deus está preocupado em que você mantenha firme a sua confiança nele, que você não se perca. E a palavra de Deus nos diz que há um juízo. Se você abrir a sua Bíblia, se você não quiser abrir, não precisa, mas eu vou ler aqui. Quando você abre a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E as obras que nela há se queimarão.
isso quer dizer que haverá um aquecimento na terra. Haverá um aquecimento tão grande na terra, irmãos, porque assim como houve um juízo de Deus por água, esses céus e essa terra se reservam como um tesouro para um juízo de Deus que será realizado através do fogo. Então, quando eu olho, irmãos, para cada dia que nós vivemos nessa terra e vejo os termômetros aumentando, e vejo, irmãos, as calotas polares se dissolvendo, e vejo o clima da terra se tornando cada vez mais sufocante, isso para mim diz, essas situações todas, elas dizem para mim uma coisa só: o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus está mais próximo. Se prepare, esteja atento, perceba os sinais, olhe e veja. Por quê? Porque tudo que a minha palavra disse, tudo que eu disse através da minha palavra, há de se cumprir. Porque Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Então, irmãos, os sinais servem para revelar que as profecias são verdadeiras. O que a palavra de Deus diz, vai se cumprir. E ainda nesse texto aqui diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Em outras palavras, está dizendo assim, vendo tudo isso que está acontecendo, entendendo que essas coisas vão acontecer, que verdadeiramente o juízo de Deus virá sobre a terra, e que o Senhor queimará todas as situações que se fazem hoje presentes sobre a face dessa terra, para executar o seu juízo. Que pessoas vocês devem ser em santidade e em piedade. Então, se vocês querem se preocupar com alguma coisa importante hoje, antevendo um juízo que virá, preocupem-se em ser santos. Preocupem-se em dizer ao pecado que ele não tem espaço na vida de vocês. Preocupem-se em tirar da vida de vocês tudo que é pecaminoso. Preocupem-se em manter diante de Deus uma vida vivida em santidade, porque santo é aquele que vos chamou, então sede vós também santos, porque vocês estão sendo preparados para morar com Ele na eternidade. E na eternidade, irmãos, o ambiente onde nós vamos conviver com Deus será um ambiente de santidade. Então, se você tem dificuldade em viver em santidade aqui, como é que você quer viver em santidade lá? Então, o treinamento é aqui, começa aqui. Nós temos um desafio. A igreja corrompida, ela não avança porque ela não se preocupa com santidade. A igreja corrompida, ela não avança porque ela não se preocupa em ensinar os crentes que eles precisam ser santos e que eles precisam ser piedosos. A piedade é uma palavra, irmãos, interessante, e eu busquei o significado dela no dicionário, e está lá: piedoso é aquele que ama as coisas espirituais, é aquele que ama as coisas religiosas relacionadas à sua fé. Então, o piedoso não é somente aquele que ama alguém e ajuda alguém e tem compaixão pelas pessoas, mas ele faz isso movido por uma consciência de fé, como uma expressão de adoração ao Deus que ele serve. Então, nós precisamos ser santos e piedosos na manifestação do amor pelas coisas de Deus, pelas pessoas que estão lá fora, pelas pessoas que estão aqui dentro. Então, uma igreja corrompida, ela não planta piedade, ela não planta santidade no coração do povo. E o povo, por não estar preocupado com santidade, está vivendo de qualquer jeito. Por isso a igreja se corrompe, porque a igreja, ela não se preocupa com o atributo de Deus que nos diz que nós precisamos verdadeiramente dizer não ao pecado. Então, nessa noite eu quero pensar com você. Você tem dito não ao pecado na sua vida? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Porque o pecado, ele vem, irmãos. Você não precisa procurar, ele vem ao teu encontro. Ele vem através de situações que te tentam, né? Ele vem de saia, ele vem em forma de dinheiro, ele vem através de propostas indecentes, mas sempre ele vem de uma maneira que atrai o nosso coração. O pecado, irmãos, ele nos cerca e ele procura nos seduzir todos os dias. E nós precisamos parar para pensar, irmãos, que nós somos o povo
que foi liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então o pecado ele não pode encontrar lugar no nosso coração. Então a igreja corrompida, ela não avança porque ela não se guarda para Deus. Eu e você temos que nos guardar para o Senhor, porque o dia do Senhor virá. Amém? Fala para o seu irmão aí, o dia do Senhor virá. Irmãos, quem está sentindo calor aí? Coxim, cidade mais quente do Brasil, né? Esses dias noticiou aí nos jornais. Tem lugar que está tendo aí sensação de 60 graus, 55 graus. Irmãos, e a tendência é esquentar mais. Então está tendo um aquecimento global, né, na Terra. Está havendo, né, um aquecimento. Tudo isso mostra que verdadeiramente, irmãos, Deus está cumprindo a sua palavra. Então nós não podemos permitir, irmãos, que a corrupção faça parte da nossa vida. Segundo, irmãos, a igreja corrompida ela não avança, porque ela não quer ouvir a palavra de Deus. É muito interessante quando o apóstolo Paulo ele diz assim: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores que falem conforme as suas concupiscências. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que as pessoas rejeitarão a palavra, não vão querer ouvir a palavra quando a palavra de Deus os confrontar. Irmãos, e nós somos o povo da palavra. Nós que estamos aqui, nós nascemos na palavra. É através da palavra que nós compreendemos a salvação. É através da palavra que Deus se revela a nós. Quando a palavra entra no nosso coração, o saber de Deus entra na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Os valores, irmãos, os princípios, irmãos, do caráter de Deus entram na nossa vida através da sua palavra. Então, à medida que nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando, irmãos, o conhecimento de Deus. Nós estamos rejeitando, irmãos, os valores de Deus na nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm tempo para ouvir a Deus. As pessoas têm tempo para ouvir outras coisas, mas muitas vezes não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela precisa ser recebida no nosso coração, com muita atenção, porque, irmãos, é essa palavra que nos guarda do mal, é essa palavra que nos livra, irmãos, do pecado. Nós estamos falando agora há pouco sobre santidade, mas para nós termos santidade, nós precisamos receber a palavra. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é o que? A verdade. Então a própria santidade depende da verdade da palavra. Se a verdade da palavra não estiver entrando em nós, irmãos, santidade será uma palavra bonita, mas sem efeito na nossa vida, porque ela depende dos valores da palavra. A palavra precisa entrar no nosso coração. Quando você vai no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, ali narra um momento bastante interessante, que mostra o Senhor levando um profeta a um vale de ossos secos, e aí ele mostra para o profeta aquele vale de ossos secos e diz: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz assim: Filho do homem, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E à medida que o profeta começou a profetizar a palavra, diz que houve um reboliço, e começaram os ossos a se juntar, osso a osso, e eles começaram, irmãos, a se unir. Aqueles ossos que estavam desconjuntados começaram a se colocar nos seus devidos lugares, e começou a vir nervos, e carne, e pele, e de repente aqueles ossos que estavam ali amontoados, sem forma, eles se tornaram pessoas devidamente com forma, formadas perfeitamente. Criou-se um corpo à medida em que a palavra foi profetizada. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que a palavra de Deus ela tem o poder de construir na nossa vida um corpo de valores espirituais, que vão formar, irmãos, a nossa vida espiritual, que vão construir a nossa vida espiritual.
ela vai ajustando o que está desajustado, ela vai colocando no lugar o que está fora do lugar, ela vai colocando a nossa visão na direção certa, ela vai alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos a palavra de Deus dominar o nosso coração, quem começa a mandar na nossa vida é Deus, quem começa a dirigir os nossos passos é Deus. A visão que começa a entrar na nossa mente, conduzir a nossa vida, é a visão de Deus. O saber que começa a reinar dentro de nós é o saber de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, ela vai colocando Deus dentro de nós, vai colocando Deus dentro de nós, os valores dele, o poder dele, os princípios dele, o caráter dele, vão sendo colocados dentro de nós através da sua palavra. Mas quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós começamos a nos perder, a nos afastar de Deus, nos perdemos nas nossas percepções, nos nossos referenciais, começamos a perder a visão do que é certo e do que é errado, começamos, irmãos, a deixar que o pecado governe a nossa vida, porque, irmãos, quando Deus não está governando, quem está governando é o pecado. Se a palavra de Deus não está reinando dentro de nós, então não é Deus que está governando, é o pecado que começa a governar. E aí você vai lá em Oséias, capítulo 4, quem puder abrir a sua Bíblia, não sei se você vai achar Oséias com facilidade aí. Oséias, capítulo 4, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro, e por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, e as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Versículo 6: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, essa palavra aqui é dura, e é uma palavra de Deus a Israel, a Judá, porque, irmãos, o Senhor estava dizendo assim: não há conhecimento de Deus na terra, não há verdade na terra, o conhecimento da minha palavra é rejeitado, e o meu povo está se perdendo. Por isso, o que prevalece na terra? O perjurar, o mentir, o roubar, o adulterar, o furtar e a violência. Quando a palavra de Deus não é levada a sério, males sociais, males que muitas vezes se manifestam de forma social, nos relacionamentos da nossa vida social, começam, irmãos, a proliferar. Mentira, roubo, furto, adultério, violência, tudo isso é fruto de nós não levarmos a sério o que? A palavra? Palavra de quem, irmãos? De Deus. O que o Senhor está dizendo? O que prevalece muitas vezes no mundo são esses males, por quê? Porque onde a minha palavra não está reinando, o pecado começa a reinar, e onde o pecado reina, os males que ele produz começam a se proliferar. Mentira, roubo, adultério, e por aí vai, irmãos, e por aí vai. Então nós temos um mundo hoje. Se você hoje começa a fazer uma leitura do mundo que você está vivendo, e você começa a olhar para tudo que está acontecendo aí fora, eu pergunto para você: a palavra de Deus está sendo levada a sério hoje na vida das pessoas? Sim ou não, irmãos? Não. Porque o que está, irmãos, prevalecendo aí fora é exatamente isso, o pecado. E aonde que começa, irmãos, a mudança? Aonde que Deus quer ver a mudança? É dentro da casa dele, é na minha vida, é na sua vida.
Se nós queremos que o mundo lá fora mude, primeiro as coisas precisam mudar aonde? Na nossa vida. Nós queremos mudança no mundo, mas nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós não queremos colocar a palavra de Deus no nosso coração. O que diz o salmista no Salmo 119:11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que o salmista está dizendo. Eu precisei esconder a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse. E hoje, irmãos, as pessoas elas não estão preocupadas em colocar a palavra para dentro do seu coração, e por isso elas estão pecando. E muitas vezes o jurar, irmãos, o furtar, o mentir, o adultério, ele não está acontecendo só lá fora no mundo, ele está acontecendo dentro da igreja. Está acontecendo dentro da igreja. Está acontecendo na vida dos crentes. Por quê? Porque os crentes não estão guardando a palavra de Deus no seu coração. E aí o apóstolo Paulo diz: virá tempos em que o povo não suportará a sã doutrina, e vão querer pessoas que falem somente aquilo que agrada os seus corações. Pastor, fala de bênção, fala de vitória, fala de prosperidade, fala de cura, fala de restauração, mas não fale de pecado. Não fale que eu preciso perdoar o meu irmão. Não fale que eu preciso deixar esse sentimento no meu coração, que muitas vezes me leva à pornografia, que muitas vezes me leva a desejar a mulher do outro. E os irmãos acham que isso não acontece, irmãos? Acontece. Tem crente desejando a mulher que não é dele. Tem crente vendo na internet pornografia e acha que está tudo tranquilo, que está tudo bem. Irmãos, aonde está o pecado, ali está a corrupção. E aonde está a corrupção, não há crescimento. A igreja não avança. Os planos de Deus ficam emperrados. O propósito de Deus fica comprometido. Então nós que estamos aqui hoje precisamos pensar sobre essa questão, como a palavra de Deus tem sido guardada na minha vida. Irmãos, tem dois exemplos na Bíblia que mostram consequências de nós rejeitarmos a palavra de Deus. O primeiro exemplo é o de Caim. Os dois primeiros irmãos que estiveram sobre a face da terra tinham tudo para dar certo. Os dois primeiros irmãos, não tinha outros irmãos a não ser eles. E aí de repente eles foram adorar a Deus. Um ofereceu a Deus as primícias das suas crias, e o outro ofereceu alguma coisa para Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E diz a palavra de Deus que Caim, ele ficou irado, ele ficou revoltado, ele ficou chateado, e aí no seu coração nasceu uma ira contra o seu irmão, nasceu um desejo de violência contra o seu irmão, ele ficou enciumado do seu irmão. E aí a palavra do Senhor veio a Caim, dizendo: Caim, o pecado está à porta, e sobre ele você deve dominar. O que aconteceu, irmãos? Caim, a palavra entrou por aqui e saiu por aqui. Ele não levou a sério a palavra de Deus. E quando nós não levamos a sério a palavra de Deus, irmãos, o pecado e as disposições malignas que ele gera no nosso coração prevalecem na nossa vida. O que aconteceu, irmãos, com Caim? Ele foi movido por aquele sentimento de raiva contra o seu irmão. O que ele fez? Ele matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. Ele queria adorar a Deus, mas não ficou triste de ter matado o seu irmão. Ele queria adorar a Deus, mas não ficou triste de ter raiva, de ter mágoa, de ter inveja, de ter um sentimento, irmãos, maligno contra a vida do seu irmão. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós corremos o risco de fazer de relacionamentos pessoais importantes na nossa vida um desastre. Vou repetir: quando nós não damos atenção à voz de Deus, nós podemos transformar relacionamentos que poderiam ser uma bênção em relacionamentos desastrosos. Por quê?
Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus diz: perdoa, tira a mágoa, rejeita o pecado. E aí, quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus, nós damos vazão a tudo aquilo que é ruim e que muitas vezes está dentro de nós. Porque, irmãos, o ser humano, por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. Você, por mais firme que você possa estar, você é pura vaidade. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar dos sentimentos que muitas vezes estão no seu coração. Você precisa cuidar muitas vezes dos filmes que você assiste na Netflix, aonde quer que seja o canal, o meio pelo qual você assista. Você precisa cuidar das palavras que saem da sua boca. Você precisa cuidar muitas vezes das pessoas com quem você convive, que andam dentro da sua casa. Você precisa cuidar muitas vezes das companhias que andam ao lado dos seus filhos. Você precisa cuidar de muitas coisas. Por quê? Porque, irmãos, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a pecar. E o que nos segura muitas vezes, irmãos, para não cairmos no pecado? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus estiver dentro do seu coração, mais você estará seguro em Deus para não errar. Quanto menos palavra de Deus estiver no seu coração, mais propenso a errar você estará. Eu lembro, irmãos, quando meu irmão foi morto, foi assassinado, e eu tive que cuidar do meu pai uns 2 anos para ele não fazer besteira, porque por 2 anos meu pai, ele caiu em 2 situações. Tinha hora que ele caía na revolta e tinha hora que ele caía na depressão. Então o Lucas, que é psicólogo, entende essas coisas. Então, quando ele ficava revoltado, ele queria ir e fazer justiça com as próprias mãos. E ele tinha revólver. Ele tinha uma arma de fogo em casa. E quando ele caía na depressão, ele queria tirar a própria vida. Minha vida não tem mais sentido. Então 2 anos foi assim, foi uma luta. Eu tive que passar lá à tarde, orar com ele, falar: pai, não desiste de viver, hein? Não vai fazer besteira. E aí teve um dia, e algumas pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte do meu irmão, moravam aqui, no Tiradentes, aqui no endereço, que ele sabia muito bem. E eu sei que naquela semana eu sentei com ele, falei: pai, ó Jesus aqui, ó. Jesus está dizendo assim, ele está aqui num momento difícil, ele tinha que ir para a cruz, e para a cruz ia ser algo doloroso, algo difícil para Jesus. Ia doer os cravos, tudo que ele ia passar, o sofrimento, coroa de espinhos. E aí Jesus, ele diz: pai, se é possível, faça de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Não se faça a minha vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E eu sei que aquela semana eu fiquei ministrando essa palavra no coração dele. Eu não sabia porquê, eu não entendia porquê. E aí, eu sei que passou, isso foi no meio da semana. Sábado minha mãe me liga: corre aqui porque o seu pai saiu com a arma, e ele foi no endereço aí, e ele vai fazer besteira. Aí eu falei: Deus, eu não sou onipresente, né? Eu não tenho como ir lá e segurar ele. Eu orei, falei: Senhor, segura ele aí, segura ele aí. O que aconteceu, irmãos? Ele foi no endereço, e quando eu encontrei ele já estava chegando em casa. E aí ele me contou que ele esteve prestes a fazer uma maior burrada da vida dele. Ele chegou na porta do portão da casa das pessoas onde ele foi, e ele estava com a arma aqui atrás, cheia de bala. E aí naquela hora em que ele colocou a mão na arma, veio aquela palavra no coração dele: não se faça a minha, mas a tua vontade. E aquela palavra começou a ecoar no coração dele, e começou a ecoar no coração dele: não se faça a minha, mas a tua vontade. E aí quando ele chegou em casa, ele falou para mim, ele falou assim: eu não fiz besteira, porque aquele dia que você passou aqui e leu a Bíblia para mim, e falou que Jesus orou daquele jeito, e pediu para que não se fizesse a vontade dele, mas a vontade de Deus, essa palavra não me deixou fazer a besteira que eu ia fazer. Então eu quero dizer para você
não subestime o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. O que diz lá em Romanos 12? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a Bíblia está dizendo que existe uma transformação que Deus quer fazer na nossa vida, mas só vai acontecer quando a gente renovar a nossa mente com a sua palavra. Então, quando o crente começa a subestimar o poder da palavra, rejeitar a palavra de Deus, é tudo que o diabo quer, irmãos. Porque você sem palavra, você vazio da palavra de Deus, você é um alvo fácil para Satanás. Você sem o conteúdo da palavra na sua vida, você é um crente fácil de ser enganado. Você é um crente fácil de ser manipulado pelas artimanhas do diabo. Quando Jesus, irmãos, enfrenta Satanás no deserto, todas as vezes que o diabo vem e tenta Jesus, Jesus vence a Satanás através da palavra. Quando Satanás chega e oferece para Jesus pães, ou a oportunidade de nos transformar pedras em pães, Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás levou Jesus a um lugar alto e disse: está escrito, lança-te daqui abaixo, os anjos segurarão nas tuas mãos. Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás leva Jesus no monte e diz: olha, todos os reinos da terra te darei, se prostrado me adorares. E o que Jesus diz? Está escrito, somente servirás e adorarás ao Senhor teu Deus. O que o diabo fez? Picou a mula, irmãos. O diabo foi embora. O que isso ensina para mim e para você? Que quando nós estamos firmes na palavra, o diabo não permanece na nossa vida. Quando nós estamos firmes na palavra, o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Sujeitarmos a Deus e resistir a Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas essa resistência tem que ser aonde? Na palavra de Deus. Então a igreja corrompida, ela não avança porque ela não valoriza as escrituras. Os crentes dão valor a muitas coisas, mas não valorizam o essencial, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós podemos ter momentos marcantes no culto, mas o momento, irmãos, em que nós somos edificados é o momento quando nós nos abrimos para receber a palavra. Se nós não dermos valor a isso, irmãos, nós estamos desprezando o mais importante. O mais importante é a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Uma igreja corrompida, ela não avança porque ela está centrada nos desejos do coração do homem. É o que a Bíblia diz: buscarão doutores que falem segundo os seus interesses. Por que a igreja corrompida ela não avança? Porque ela está comprometida com os interesses do coração humano e não com os interesses do coração de Deus. E uma igreja comprometida com os interesses do coração dos homens, ela se torna uma igreja cheia de pessoas melindrosas. O que é uma pessoa melindrosa, irmãos? O que é uma pessoa melindrosa, Lázaro? É uma pessoa que se fere muito facilmente. Irmãos, hoje nós estamos vivendo a época do milindre. Nós estamos vivendo a época do milindre. As pessoas estão melindrosas. Existe o milindre em torno das questões raciais. Hoje, eu estava vendo aqui o Rogério chamar a Nete de minha nega, né? De uma maneira carinhosa, em função da cor da sua pele mais escura.
Mas hoje, dependendo da maneira como você chega numa pessoa que tem uma pele de cor preta, dependendo do que você diz, qualquer coisa hoje é motivo para se mover um processo, porque as pessoas estão melindrosas, né? Cadê o nosso querido Tiãozinho? Tiãozinho está aí fora? Cadê você, Tião? O Tião está lá. E Tião é o nosso irmão que tem a pele mais escura, mas ele não é inferior porque ele tem uma pele mais escura, e ninguém é superior porque tem uma pele mais clara, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Mas hoje nós temos que saber, muitas vezes, pisar em ovos como tratar dessas questões, porque existe um milindre, e as pessoas estão melindrosas, as pessoas estão se ferindo por qualquer coisinha. E eu fico pensando nos milindres que muitas vezes existem dentro dos relacionamentos conjugais, aonde um cônjuge chega para o outro para conversar sobre questões do casamento, e aí de repente quando o outro fala, olha, nós poderíamos melhorar aqui, assim, assado, aí o cônjuge já se sente o que? Ofendido, porque acha que está falando dos seus defeitos, e aí já viram que é uma guerra, porque as pessoas estão melindrosas. E dentro da igreja, se você for falar com o irmão, de repente, sobre uma questão de que o irmão pode melhorar em alguma atitude, alguma prática, em alguma situação, aquele irmão já fica melindrado, aquele irmão já fica chateado, e ele já começa então a apontar os seus erros, as suas falhas. Por quê? Porque ele está melindrado. Irmãos, o melindre é uma situação que tem atrapalhado muitos relacionamentos, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa. Eu pergunto para você, você é uma pessoa melindrosa ou não? O que faz com que a gente fique muito sensível ou fácil de ser machucado? É o ato de nós estarmos centrados em nós mesmos, é o ato de nós estarmos cheios de nós mesmos. Então, quanto mais cheio de mim eu estou, mais sensível eu fico no momento em que eu tenho que lidar com situações de conflito. Então, uma igreja, irmãos, uma igreja corrompida é uma igreja que muitas vezes está centrada no homem. Por estar centrada no homem, ela está cheia de pessoas que se ferem com facilidade, né? Eu não posso chegar para o irmão e falar, ô irmão, você não está conseguindo entregar o dízimo. O irmão fica nervoso, fica chateado. Por quê? Porque ele não quer que você fale com ele sobre essa situação. Ele fica melindrado, ele fica chateado, ele quer sair da igreja. Por quê? Porque alguém foi lá perguntar para ele, simplesmente porque ele não está conseguindo, você está com algum problema, alguma dificuldade. Não, ele já fica melindrado. E assim são outras situações. As pessoas estão muito facilmente se ferindo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A vida cristã, ela te convida a uma experiência constante de passar por situações dolorosas, por situações de sofrimento, no processo do amor, sem deixar de amar as pessoas que muitas vezes você tem que viver com elas conflitos ou dificuldades de posicionamento, de entendimento. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala com a igreja sobre amor. Ele fala isso de uma maneira assim muito forte. Ele diz assim, você está aqui em 1 Coríntios,
segundo aos Coríntios 12, ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, sendo astuto, tomei com dolo. Mas aqui ele diz o seguinte, o que me chama a atenção, versículo 15: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu estou me gastando por vocês, estou me doando por vocês, e amarei vocês cada vez mais, ainda que vocês não me amem da mesma forma. Ou seja, não é porque vocês estão me tratando como eu trato a vocês que eu vou deixar de amar vocês. Não é porque vocês não conseguem me dar o mesmo amor na medida que eu dou a vocês que eu vou deixar de amar vocês. Ele diz: eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu pergunto para os irmãos: Paulo é uma pessoa melindrosa, irmãos? Ele estava pensando em receber algo em troca? Não. Estava simplesmente pensando: eu vou amar, eu vou fazer a minha parte. Se você não vai fazer a sua, isso é um problema seu. A minha parte eu vou fazer. Então muitas vezes nós temos que pensar nisso. Quando o apóstolo Paulo ele fala também aqui aos Coríntios, no capítulo 9, primeiro aos Coríntios 9, ele diz assim, versículo 25: todo aquele que luta, em tudo se abstém, e eles fazem para ganhar uma coroa corruptível, eu porém uma incorruptível, pois assim corro, não como coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele fala aqui da atitude de um atleta, que um atleta, ele se submete a situações de extremas, para que ele possa entrar no campo e alcançar a vitória, ter acesso a uma coroa corruptível. E ele fala: mas eu não faço isso por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível. Aí ele usa o exemplo do atleta que se prepara para uma prova, que se prepara para ganhar uma coroa. E queridos, vamos imaginar um lutador de judô, que ele não quer entrar no tatame porque ele tem medo de se machucar. Se ele não entrar no tatame por medo de se machucar, tudo que ele fez, todo o treinamento que ele teve, vai ser em vão, porque ele se preparou exatamente para aquele momento. Ele tem que entrar no tatame. Ah, mas eu não quero me machucar. É um direito. Eu não quero me machucar. É um direito que você tem de não querer se machucar por medo de entrar no tatame e se machucar. Mas se você não entrar no tatame, você não vai honrar a prática daquele esporte, e todo o treinamento que você fez terá sido em vão. O que eu quero dizer com isso? Na vida cristã, eu e você somos treinados para amar sacrificialmente. Ah, mas eu não quero me casar, porque se eu me casar eu vou sofrer. Se eu me casar eu vou me decepcionar. Se eu me casar eu vou ter que enfrentar os problemas de fazer muitas vezes o que eu não quero fazer. Mas você foi preparado exatamente para essa situação. Então uma pessoa que muitas vezes está vivendo a vida cristã, está sendo preparada para casar e não quer casar por medo de se machucar, está fugindo de uma realidade para a qual ela foi preparada no sentido de servir a Deus. Assim como também na igreja, um crente que não quer se relacionar por medo de se machucar, também está fugindo da sua realidade como cristão, da sua identidade em Cristo. Nós somos chamados sim, para nos machucarmos, para nos ferirmos, para nos decepcionarmos com as pessoas e continuar amando as pessoas do jeito que elas são. E se existem coisas que precisam mudar na vida dessas pessoas, quem vai fazer é o Espírito Santo, não é você. Não é você. Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Quem muda é o Espírito Santo.
Por que eu falo isso, irmãos? Porque as pessoas querem as bênçãos, mas elas não querem as responsabilidades que vêm antes das bênçãos. E eu me lembro de um casal que passou por aqui, por Itatiaia, e eu disse: olha, tem que casar. Ah, mas se eu casar eu posso me ferir. Eu falei: pode. Como todo mundo que casa, pode. Mas se eu casar eu posso me decepcionar. Pode. Mas se você não casar, você não vai fazer a vontade de Deus. E você não vai se dar a oportunidade de viver a alegria que você pode viver dentro desse casamento. O que aconteceu com essas pessoas? Não ficaram, porque não quiseram casar. Os irmãos conseguem entender essas coisas? Ah, mas toda vez vim aqui, não, pastor, ora para Deus abençoar. Eu falei: tudo bem, vou orar para Deus abençoar. Mas vocês precisam entender que existe uma responsabilidade diante de Deus. Deus não vai abrir mão dessa responsabilidade. Aí as pessoas preferiram sair da igreja, talvez ir para uma outra igreja, não sei, espero que esteja em outra igreja. Mas muitas vezes, irmãos, o milindre, você conversa com a pessoa sobre algo que ela não quer ouvir, que ela não quer mudar, que ela não quer aceitar, mesmo que a palavra de Deus esteja dizendo, e ela se fere, ela se machuca, ela se magoa, e ela prefere sair, cortar relacionamentos. Então hoje a igreja está vivendo assim. Se hoje eu recebo uma palavra que não está de encontro com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo, mesmo que seja uma palavra que venha da parte de Deus, eu prefiro me ferir, eu prefiro me magoar, eu prefiro me fechar, do que aceitar as mudanças que Deus propõe para a minha vida. Então uma igreja corrompida, ela não avança porque as pessoas são melindrosas, porque não querem ceder, porque estão centradas em si mesmas e não querem se centrar em Cristo. Porque se nós nos centramos em Cristo, irmãos, nós não somos mais melindrosos, nós somos couro de jacaré. O que é uma pessoa couro de jacaré? É aquela que ouve, leva pedrada, mas ela fala: legal, entendo o que você falou, tem coisas que realmente eu preciso mudar, tem coisas que realmente eu estou errado, e eu vou mudar, se essa é a vontade de Deus. Mais alguma coisa? Vamos adiante, vamos em frente. A pessoa que está centrada em Cristo, ela está preparada para ser confrontada, para ser ferida muitas vezes, justa ou injustamente, mas não desistir de amar as pessoas, não desistir de amar a Deus e não desistir de estar onde Deus a colocou. Então você que está aqui hoje, não seja melindroso, não seja melindrosa, né? Não seja melindrosa, mulher de Deus. Não seja melindroso, homem de Deus. Deixe Deus tratar de você, seja humilde, né? Irmãos, quantas vezes eu tive dificuldades de reconhecer falhas. Hoje eu faço questão de falar dessas falhas. Eu não tenho mais vergonha de dizer que eu impaciente, não tenho mais vergonha de dizer que às vezes eu sou nervoso, não tenho mais vergonha de dizer que às vezes eu sou falho assim. E como é bom quando você fala, você tira um peso de sobre você. E é importante nós fazermos isso. Agora tem homem, tem mulher que tem dificuldade de dizer isso. Às vezes dentro de casa, às vezes no relacionamento com os irmãos dentro da igreja. Nós temos que deixar Deus nos levar adiante, mas para isso nós temos que ser mais humildes, reconhecer nossas falhas, lutar contra se existe algo em nós que faz com que a gente seja sensível. A gente tem que orar para que Deus tire isso da nossa vida, para que Deus nos faça crescer. Então eu quero que você fique em pé nesse momento.